Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali operações quando a gente deseja alterar uma tabela, desde a adição de novas colunas até a modificação das mesmas. E agora a gente vai entrar num outro capítulo bastante interessante do nosso curso, onde a gente vai falar das constraints ou das restrições. Esse assunto é muito importante quando a gente trata de bancos de dados, ok, pessoal? Então, como é que a gente pode definir o que é uma constraint ou uma restrição? Pessoal, as restrições, vamos acompanhar aqui, as restrições são usadas para especificar regras para dados em uma tabela. As restrições podem ser especificadas quando uma tabela é criada com a instrução create table, vamos jogar para baixo aqui, ou depois que a tabela é criada com a instrução alter table. Então a gente vê aqui que o alter table que a gente estudou agora, ele não se refere apenas a quando a gente vai alterar alguma informação de uma coluna. A gente pode inserir ou excluir restrições de tabelas através do comando alter table também. Ok, pessoal? As constraints ou restrições são usadas para limitar o tipo de dados que podem entrar em uma tabela. Isso garante a precisão e a confiabilidade dos dados na tabela. Se houver alguma violação entre a restrição e a ação dos dados, essa ação será abortada. Bom, eu vou explicar o que isso quer dizer. Por exemplo, aqui vamos utilizar como exemplo, para deixar a questão mais prática, a constraint ou restrição not null. O que ela garante, pessoal? Ela garante que uma coluna não pode ter nenhum valor nulo. Quando a gente está falando de valores nulos, pessoal, a gente está falando que nulo, isso aqui é muito importante a gente lembrar. Nulo, opa, vou até mudar a cor e alterar aqui. Agora sim. Nulo é diferente de vazio ou espaço em branco. Para um computador, pessoal, ou para o gerenciador de banco de dados, informações vazias são diferentes de nulo. Ou seja, um espaço em branco é diferente de nulo. Quando a gente está falando em valores nulos, a gente está falando de ausência de valor. Então, quando a gente não passa nenhum valor, por exemplo, numa instrução insert para uma coluna, então aquilo é uma ausência de valor. E sendo uma ausência de valor, este é um valor nulo. Entendeu? Então, o que é constraint ou restrição not null faz para a gente? Ela garante que uma coluna não pode ter um valor nulo. Ok? Então vamos lá, vamos continuar nossos estudos aqui. O que faz a restrição unique? Tudo isso vocês ficam tranquilos que a gente vai aprender uma a uma. A instrução unique garante que todos os valores de uma coluna sejam diferentes. Lembra quando a gente criava ali, através da chave primária, os valores de uma tabela? No caso ali a gente usava o ID, que ele era um autoincremento que ia gerando uma numeração. O que acontece? A constraint unique, ela garante que os valores relacionados àquela coluna não podem ser repetidos. Então, quando a gente define uma constraint unique para uma coluna, não vai haver repetição de dados nessa coluna. A primary key aqui vou até apagar, que a primary key a gente já conhece, que a gente já trabalhou com ela, mas eu disse que a gente ia voltar a falar dela. A restrição primary key, ela é uma combinação da restrição ou da constraint not null e da constraint unique. O que ela faz? Quando a gente define um campo da tabela como chave primária, automaticamente a gente está falando que aquele campo não pode ser nulo e que aquele campo é único. Então, através da chave primária aqui, a gente define esses dois quesitos, ou seja, essas duas restrições na tabela. A gente já viu isso na tabela pessoas que a gente criava. Agora a gente vai, de fato, criar e testar para ver se a gente consegue fazer uma coisa diferente. Ok, pessoal?
Então vou parar aqui, vamos para a próxima. Essa aqui a chave estrangeira ou a restrição foreign key, a gente vai entender mais ela quando a gente estiver tratando de relacionamentos. Então quando a gente estiver falando de relacionamentos, a gente vai entender essa restrição aqui de foreign key. Então agora não é hora de desespero ainda, mas a gente vai falar sobre ela só quando a gente estiver falando de relacionamentos. A constraint check garante que os valores em uma coluna satisfaçam uma condição específica. Por exemplo, eu quero que determinada coluna da minha tabela só receba valores, por exemplo, inteiros acima de 18. Por exemplo, a gente vai fazer um cadastro de pessoas que vão tirar carteira de habilitação. Um exemplo. A constraint check, eu vou criar uma tabela, definir uma constraint ou uma restrição check que vai permitir cadastro de pessoas que tenham somente acima de 18 anos. Se eu tentar cadastrar algo diferente disso, vai aparecer um erro para mim no momento que eu fizer a inserção. Ok? Apaguemos. Constraint default. O que a constraint default faz? Toda vez que eu for criar uma coluna e eu quero que algum valor seja preenchido ali, caso eu não passe esse valor na coluna de insert, aquele valor é preenchido automaticamente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma coluna de nacionalidade, ok? E quando eu vou inserir valores, eu não passo valores para a coluna nacionalidade. Então, existe a possibilidade de eu criar uma restrição ou uma constraint nessa tabela que, caso eu não passe nenhum valor para essa coluna, ela automaticamente receba algum valor que eu defino anteriormente. Por exemplo, se eu não passar o valor, ela automaticamente vai entender que aquele camarada é brasileiro. Então, ele registra como brasileiro. Ok? Aqui tá como constraint que eu vi na documentação, mas na verdade não é. É uma questão mais de administração de banco de dados, que é a criação de índice, que permite que a gente faça buscas mais rápido no nosso banco de dados. Ele não está no escopo do nosso curso, mas a gente pode falar sem problemas da instrução de criação de índice. Ok, pessoal? Ela não é muito relacionada a constraint, não. Então, eu coloquei só como uma coisa que a gente pode conversar mais tarde. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro momento a gente aprendeu o que é uma constraint, quais são os tipos de constraint que a gente pode utilizar. E na próxima aula a gente vai aprender a utilizar essas constraints, iniciando pela constraint not null. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.